Na aula de hoje, nós finalizaremos as falhas por carregamento estático. Nós veremos, então, a teoria da tensão normal máxima e a teoria de Coulomb-Moore. Então, nós veremos as falhas sobre carregamento estático para materiais frágeis. Começaremos pela teoria da tensão normal máxima, que nós chamaremos de TNM. Então, essa teoria afirma que a falha ocorre sempre que uma das três tensões principais se iguala ou excede a resistência. Então, nós devemos, primeiro, ordenar as tensões. Então, sempre da maior para a menor. Então, essas teorias para materiais frágeis são utilizadas, podem ser aplicadas para predizer a falha de materiais cujas resistências em tração e compressão não sejam iguais. Então, a falha ocorrerá quando a tensão normal principal 1 for maior ou igual do que a resistência à tração, ou a tensão normal principal menor for menor ou igual do que o módulo da resistência em compressão. Então, se a resistência em tração é a resistência à última tração e a resistência em compressão é a resistência à última compressão, positivas, vale para essas equações. Então, para fins de projeto, a gente insere o coeficiente de segurança. Então, isso é o que diz a teoria da tensão normal máxima. Nessa figura 1, nós temos dois gráficos, dois círculos de Moore diferentes. Um para material uniforme, aqui à esquerda, e um para material não uniforme, onde nós temos a resistência à compressão maior do que a resistência à tração. Então, aqui nós temos o círculo de Moore para a resistência à compressão e aqui para o teste de tração. Vejam que para o material uniforme nós temos o teste de tração igual à compressão. Então, nós temos nessa figura o círculo de Moore para os dois testes. As linhas tangentes a esses círculos, então aqui essas linhas, constituem as linhas de falha para todas as combinações de tensões aplicadas entre os dois círculos. A área encerrada pelos círculos e pelas linhas de falha representam a zona segura. No caso aqui de materiais uniformes, as linhas de falha independem da tensão normal e são definidas pela máxima tensão de cisalhamento do material. Isso é consistente com a teoria da máxima tensão normal para materiais dúcteis, que também tendem a ser materiais uniformes. Para o material não uniforme, aqui à direita, as linhas de falha são função tanto da tensão normal como da tensão de cisalhamento. Então, para o regime de compressão, enquanto o componente da tensão normal de compressão torna-se crescentemente negativo, ou seja, de compressão, a resistência à tensão de cisalhamento do material aumenta, como nós podemos observar aqui pela linha de falha. A equação da linha reta de falha pode ser encontrada para qualquer material a partir dos dados dos testes mostrados na figura. Então, o coeficiente de inclinação, μ, e a interseção, aqui dada por tau, i, podem ser encontrados por geometria, usando apenas os raios dos círculos de Moore dos testes de tração e compressão. Com isso, nós desenvolvemos a teoria de Coulomb-Moore para materiais frágeis, como visto aqui na figura 2. Então, as observações que a gente fez no slide anterior levam a essa teoria para materiais frágeis, que é uma adaptação da teoria da tensão normal máxima. Então, essa teoria serve tanto para materiais dúcteis quanto para frágeis, porém, para materiais dúcteis ela não é muito boa. Essa teoria, então, ela vai se basear em ensaios de tração, compressão e cisalhamento, até o escoamento, se o material puder escoar, ou até a ruptura. Então, a hipótese de Moore foi usar os resultados de ensaios de tração, compressão e cisalhamento por torção para construir os três círculos a fim de definir uma envoltória de falha. Então, a envoltória de falha são as linhas tangentes aqui. Então, a teoria de Coulomb-Moore necessita somente das resistências à tração e à compressão. Então, por semelhança de triângulos, da figura anterior, nós temos que a falha vai ocorrer sempre que nós tivermos essa situação, quando a tensão normal principal 1 sobre a resistência à tração menos a tensão normal principal 3 sobre o módulo da resistência à compressão for igual a 1. E nós podemos adicionar o coeficiente de segurança para projeto. Vamos analisar agora os dados dessas teorias, tanto relacionadas com a tensão normal máxima e a de Coulomb-Moore. Então, a figura 3.b, aqui abaixo, mostra o caso bidimensional plotados nos eixos tanto da
tensão principal 1 quanto da tensão principal 3. E ele é normalizado pela tensão limite de ruptura na tração, SUT. A teoria da tensão normal máxima é mostrada para um material uniforme como o quadrado tracejado de ordenadas e abscissas, mais ou menos SUT, esse quadradinho aqui. Isso pode ser usado como critério de falha para materiais frágeis sob carregamento estático se a resistência à tração e à compressão forem iguais, ou seja, materiais uniformes. A fronteira da teoria da tensão normal máxima também é mostrada aqui na cor cinza para um material não uniforme, como o quadrado assimétrico de ordenadas e abscissas SUT e menos SUC. A envoltória de falha ela é válida somente nos primeiro e terceiro quadrantes e não leva em consideração a interdependência das tensões normal e de cisalhamento, mostrados lá na figura 1, que afeta o segundo e quarto quadrantes. A envoltória de Coulomb-Moore, que é a área em cinza claro, tenta levar em conta a interdependência conectando os cantos opostos desses dois quadrantes em diagonais. Então, a figura 3A, aqui acima, mostra alguns dados experimentais superpostos à envoltória de falhas do ferro fundido cinzento. Então, observem aqui que as falhas no primeiro quadrante aqui, são compatíveis com a teoria da tensão normal máxima, que coincide com as outras teorias. As falhas no quarto quadrante incidem dentro da linha da tensão normal máxima, indicando a sua incompatibilidade, e também incidem bem fora da linha de Coulomb-Moore, indicando sua natureza conservadora. Então, essa observação levou a uma modificação da teoria de Coulomb-Moore para que se ajustasse melhor aos dados observados. Então, os dados reais de falha da figura 3A seguem a envoltória da teoria da tensão normal máxima de materiais uniformes até o ponto de coordenadas SUT e menos SUT, abaixo do eixo aqui sigma 1, da tensão normal principal 1. E então segue uma linha reta até o ponto de coordenadas 0 e menos SUC, que é a resistência à compressão. Então, esse conjunto de linhas, mostrado como as áreas combinadas em vermelho claro e vermelho escuro, aqui no gráfico 3B, também marcado aqui por pontos coloridos, nesses pontinhos aqui, é a envoltória da teoria de falha de Moore modificada. Essa é a teoria recomendada para materiais frágeis não uniformes sob carregamento estático. Aqui nós temos a figura 4, e nós vamos considerar se as tensões principais para o caso 2D estão ordenadas. Então, se é um caso 2D, nós temos uma das tensões igual a zero. Então, nós vamos considerar que nós temos a tensão intermediária igual a zero, então a tensão normal principal 1 é maior do que a 3. Então, apenas o primeiro e o quarto quadrantes precisam ser desenhados, como mostrado na figura, que plota as tensões normalizadas por o coeficiente de segurança sobre a resistência à tração. Então, nessa figura, também está representado 3 condições de tensão plana, chamadas A, B e C. O ponto A representa qualquer estado de tensão no qual as duas tensões principais não nulas, ou seja, a tensão normal principal 1 e 3, são positivas. A falha ocorrerá quando a linha de carregamento OA ultrapassar a envoltória de falha no ponto A'. Então, o coeficiente de segurança para essa situação pode ser expresso pela equação 1. Se as duas tensões principais não nulas têm sinais opostos, então existem duas possibilidades para a falha, como representados pelos pontos B e C na figura 4. A única diferença entre esses pontos são os valores relativos de suas duas componentes de tensão, ou seja, a tensão normal 1 e a 3. A linha de carregamento OB intercepta a envoltória de falha acima do ponto de coordenadas SUT e menos SUT. E o coeficiente de segurança para este caso é dado pela equação 2. Se o estado de tensão estiver no quarto quadrante, ambas equações, 1 e 2, devem ser verificadas e o menor coeficiente de segurança deve ser usado. Se nós tivermos o caso só de compressão, nós podemos calcular o coeficiente de segurança pela equação 3 e a linha de carregamento aparecerá no terceiro quadrante, não mostrado aqui nessa figura. E é o caso também em que, por essa equação 3, nós devemos considerar aqui a tensão principal intermediária, sendo zero, a razão entre a tensão principal 3 e a 1 deve ser maior do que a razão entre a resistência à compressão sobre a resistência à tração.
Por fim, algumas considerações sobre as teorias de falhas para materiais frágeis. Nós temos que no primeiro quadrante, os dados aparecem em ambos lados e ao longo do local geométrico de falha da teoria da tensão normal máxima, Coulomb-Moore e Moore modificada. Então, todos os locais de falhas são os mesmos e todos os dados se ajustam bem no primeiro quadrante. No quarto quadrante, a teoria de Moore modificada representa melhor os resultados e nós devemos evitar carregamentos no segundo e terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o número de dados ele é insuficiente para efetuar qualquer sugestão concernente a um local geométrico de fratura. Nós temos aqui um exemplo. Então, utilizando as teorias de falha para materiais frágeis, teoria da tensão normal máxima de Coulomb-Moore modificada, calcule o coeficiente de segurança a ser utilizado devido à aplicação de uma força F na alavanca mostrada a seguir. Então, nós temos aqui essa figura. Aqui nós temos um lado engastado. Aqui nós temos essa alavanca que está sofrendo aqui um esforço F que vai fazer girar aqui essa barra. Então, de acordo com esse esquema, nós precisamos determinar o coeficiente de segurança de acordo com essas duas teorias. Então, no slide a seguir, nós temos as informações referentes ao material e aos demais dados necessários. Então, nós vamos considerar que o elemento OABC é de ferro fundido, a resistência à tração é de 31 kPSI, a resistência à compressão 109, KT e KTS são unitários por ser ferro fundido e a força aplicada à alavanca é 150 libra-força. O KT e KTS são coeficientes que nós aprenderemos quando a gente estiver estudando fadiga. Por enquanto, basta vocês saberem aqui que são unitários. Eu vou deixar esse exercício resolvido para vocês terem uma ideia de como começar a resolver um exercício por falhas sobre carregamento estático para materiais frágeis. Finalizamos então essa parte de falhas sobre carregamento estático. Bons estudos e até a próxima aula.